Tem certeza? Absoluta é uma palavra forte, hein? Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ou em outras traduções, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olhe para cá. Essa passagem, esses 2 versículos que eu li, esses 3 versículos, falam da grande comissão mundial, da grande comissão. O que é a grande comissão? Jesus, aqui na altura do capítulo 28, no versículo 18, já tinha cumprido o seu ministério terreno, já tinha se manifestado em carne, já tinha sido tentado pelo diabo e manifestado sinais, prodígios e o reino dos céus, o reino de Deus, através da sua vida. Já tinha padecido, morrido na cruz, e aqui, dias depois dele ter ressuscitado, ele aparece aos discípulos e mais uma multidão de 500 pessoas, aproximadamente. E ele, antes de ascender aos céus, lhes passa uma tarefa, um comando. Ele os comissiona a quê? Ele dá um comando a eles. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-as a guardar todas as coisas. Essa é a comissão. Esse é o comando que ele passou. E por que chama grande comissão? Porque essa tarefa, esse comando, essa missão foi passada a toda a igreja. E por que também é grande? Porque essa missão, esse comando foi passado para levarmos a todas as nações da terra. Essa é a grande comissão, o trabalho que a igreja tem na sua totalidade de ir portas afora e levar o evangelho, batizando as pessoas, fazendo discípulos, ensinando elas a guardarem todas as coisas. E um dos mandamentos, uma das ordens, das ordenâncias da grande comissão é: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Uma das tarefas então da grande comissão é fazer discípulos. Então é nisso que vai consistir a aula dessa tarde, discipulado. Vamos falar sobre discipulado, que é um mandamento, é uma ordem, é uma tarefa da grande comissão dada por Jesus. Fazer discípulos, discipular pessoas, formar pessoas. E discipulado, essa palavra é um derivado da palavra discípulo. A palavra discípulo, ela é originada da palavra grega matetes, que vem do verbo matanos, que significa aprender. Logo, o discípulo então é um aprendiz. Discípulo é um aprendiz. Um aprendiz de quem? Um aprendiz de Cristo. O que esse aprendiz deve então aprender? Esse discípulo
que quer dizer aprendiz. Aprendiz de quem? De Cristo. Discípulo, então, de Cristo. O que ele deve aprender? Abra comigo em Efésios 4. Efésios 4:11. Diz assim. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e a conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que conduzem com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Em Efésios 4:12 ele diz, uns ele separou para apóstolos, outro para evangelistas, outro para mestres, outro para pastores e outro para doutores. E para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então os ministérios que Jesus constituiu na igreja, as funções eclesiásticas, as várias e diferentes funções eclesiásticas, da liderança, dos obreiros, tem um só propósito: a edificação dos santos. Quem são os santos? Os conversos, os convertidos, todos que fazem parte do corpo de Cristo, toda a igreja, a membresia, os fiéis, eles são os santos. Então o dever dos ministérios, seja ele qual for, o dever dele é aperfeiçoar os santos. O que é isso? O dever deles é discipular os santos, discipular as ovelhas. Essa é a nossa obrigação. E se o seu ministério, se você tem um ministério na igreja, se você ocupa alguma função e o seu ministério não tem aperfeiçoado os santos, não tem contribuído para o crescimento deles à estatura de Cristo, não tem feito eles crescerem espiritualmente, o seu ministério está em deficiência, em desobediência, ou ele não está focando o alvo correto. O alvo é aperfeiçoar os santos. Então toda a minha função na igreja, todas as diversas funções que o membro tem no corpo de Cristo, eles têm que estar cooperando para que a igreja, para que os membros, para que os conversos cresçam à estatura de Cristo, para que os membros sejam conformados à imagem de Cristo, para que os membros, as ovelhas, os novos convertidos, cresçam espiritualmente. Isso é o discipulado. Isso é o dever da liderança. E talvez essa é a grande e, quem sabe, a maior debilidade da igreja. E talvez sempre foi a maior debilidade da igreja no geral, a falta do discipulado. Porque nós temos hoje a cristandade tão débil. Você vai notar, você visita igrejas ou você tem comunhão com outros irmãos de diversas congregações diferentes. A cristandade atual, você vai compartilhar com os irmãos, ou você vai ter comunhão, ou você vai trocar palavras, informações, você vai visitar outras congregações, participar do meio. Você vai ver que a grande maioria, o grande contingente da igreja é fraco, é débil, tem pouquíssimo conhecimento bíblico, tem pouquíssimo crescimento espiritual,
tem pouquíssima ou nenhuma transformação no caráter. A maioria são cristãos fracos, débeis, são cristãos ignorantes quanto ao conhecimento bíblico, são cristãos que não são transformados, libertos, não são santos, não têm um processo de santificação saudável. E se são chamados ao ministério, são obreiros defeituosos, despreparados, desqualificados, moral e espiritualmente, psicologicamente, enfim. Por que a maioria do corpo de Cristo é doente? Porque é débil, é falha, por falta do discipulado. A maioria dessas igrejas, a maioria desses cristãos, você vai notar, não foi ou não é discipulado. E se é um discipulado fraco. A maioria nem sequer tem essa visão de discipulado. A maioria não tem na grade, nas atividades da igreja, ou no perfil da denominação, na tradição, o discipulado, corpo a corpo, membro por membro, o acompanhamento. E essa é a função dos ministérios, a edificação dos santos, fazê-los crescerem. Porque o termo de Efésios, o versículo vai terminar, para que todos cheguem até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a função dos membros. Então, se uma igreja existe com seus vários ministérios, mas o seu corpo não está crescendo a estatura, não está sendo aperfeiçoado, não está conformando a imagem de Cristo, não está tendo crescimento espiritual, ela está em desobediência e desacordo com a palavra, e ela não está cumprindo a sua real e verdadeira função ministerial, que é o aperfeiçoamento e crescimento dos membros. E isso tem sido raro. Temos visto uma cristandade fraca, doente, ignorante, por falta exatamente de cumprir o que Jesus ordenou na grande comissão, o que Jesus ordenou como regra e mandamento: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardarem todas essas coisas. O que é isso? Ensinando a guardar, formando eles, amadurecendo eles, os fazendo maduros. E nós notamos, há muitas congregações, denominações que não há discipulado, não há acompanhamento. Há muitas pessoas, o novo convertido, ele é evangelizado por um método bíblico ou não, mas pela misericórdia ele é salvo, por uma maneira individual ou coletiva, participando de um culto. Enfim, o evangelho chega a ele se rende, se dobra a Jesus. Mas na maioria das vezes, quando ele vem à igreja, quando ele vem para Cristo, ele não tem um acompanhamento, ou não tem um acompanhamento profundo, saudável. Então, há alguns novos convertidos há 1 ano na igreja que nunca foram discipulados. Isso é uma falha terrível, tremenda da igreja. Nesse 1 ano, 2, sem o discipulado, vai haver um crescimento nele pela sua individualidade. Ele vai ler a Bíblia, ele vai buscar conhecimento, ele vai se consagrar. Só que o crescimento pode ser débil, pode ser fraco, se não tiver um cristão maduro ao seu lado, acompanhando ele. E isso ocorre na maioria dos ministérios. Não há discipulado, não há contato com os novos convertidos. Muita gente quer propagar o evangelismo. Vão, preguem, ganhem almas, façam cruzadas evangelísticas, campanhas evangelísticas, missões. Então nós aí só vencemos uma parte da batalha: ide e pregai o evangelho. Então nós estamos pregando, nós estamos ganhando almas, nós estamos lançando a semente, nós estamos
fazendo cruzadas evangelísticas, bases missionárias. Só que falta a segunda parte da batalha. Depois que essas almas vêm a Jesus, nós precisamos do discipulado, porque Jesus disse: fazei discípulos. Precisamos agora do apacentamento, do acompanhamento, levá-las a crescerem à estatura de Cristo. Então você nota aqui, eu quero trazer nessa introdução, nesse final, a importância que é o discipulado. Não só como opção, ou como, não só sendo, você não pode ver como sendo uma opção, e sim como um mandamento de suma importância, destinado à igreja, aos obreiros. E Paulo, que foi o que escreveu as cartas, que são a espinha dorsal da teologia e os fundamentos da igreja cristã, diz a importância dos ministérios, diz o dever dos ministérios: discipular os conversos, os novos convertidos, formá-los. Então nós, partindo desse ponto, nós conseguimos ver a importância do discipulado, a significância do discipulado, a importância que ele tem. E eu quero pautar a aula no maior discipulador que já existiu em todos os tempos. Eu vou pautar o discipulado de Jesus Cristo sobre os seus discípulos. Nós vamos ver como Jesus discipulou, porque essa palavra é comum no cristianismo por causa de Jesus e os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, os 12 aprendizes, os 12 ovelhas que Jesus ganhou e formou e enviou. E ele vai ser a base da nossa aula, o discipulado de Jesus. A aula vai consistir no discipulado de Jesus Cristo com os seus discípulos, e nós vamos aprender o método discipulado de Jesus. Qual o método? Como ele formou os seus discípulos, como ele aperfeiçoou esses santos, como ele ensinou eles, como ele fez eles crescerem à sua imagem e à sua própria estatura, como Jesus cumpriu o próprio mandamento que ele deu de formar discípulos, porque ele foi o melhor modelo do discipulado, e nós precisamos formar os discípulos. Então Jesus vai ser o modelo. Primeiro, no que consistia o discipulado de Jesus? Consistia nas Escrituras, pode colocar, na palavra de Deus. Jesus discipulava seus discípulos baseado nas Escrituras. Põe na frente 2 Timóteo 3,15, 16 e 17. E pode abrir lá. Segunda Timóteo capítulo 3. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olhe para cá.
Eu vou trazer 2 princípios só nessa aula, e são os mais fundamentais no discipulado. O primeiro é a escritura, o segundo é a oração. E o restante vai ficar para a próxima aula. Preste muita atenção. Todo ministério, todo discipulado tem que consistir todo o seu fundamento na escritura. Todo discipulado, todo ensino, toda a sua formação, aliás, tudo que você vai fazer para a formação do discípulo deve se basear nas escrituras. Não existe discipulado sem as escrituras, sem a palavra de Deus. O que tem ocorrido hoje? Muita gente acompanha o novo convertido, ou o discípulo, ou o membro, usando outros artifícios, fazendo social, usando psicologia, usando método cultural e familiar. Não, o discipulado deve ser pautado 100% nas escrituras. Por quê? Olha o que Paulo diz a Timóteo no versículo 17: para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído. O que é instruído? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente discipulado, formado, para que ele cresça. Para quê? Para toda boa obra. Para toda. O discipulado deve ser 100% bíblico. Deve se pautar na escritura. E o que ocorre? Ocorre 2 coisas hoje. Muitas pessoas acompanham, discipulam as ovelhas, ou pautadas em cultura, em tradição familiar, ou em mera vida social, ou até em ciências humanas e sociais, ou não pautam discipulado em coisa alguma. Caminham com o discípulo, trazem bem-estar para ele, mas não ensina as sagradas letras, não ensina a palavra, não traz um discipulado baseado na escritura, no princípio bíblico. Todo o nosso conselho tem que ser baseado na escritura. Toda a direção que damos para uma ovelha tem que ser baseada na escritura. Toda conclusão que nós chegamos como ovelha deve se basear na escritura. Todo sim que falamos para ele deve ser baseado na escritura. Todo não deve se basear na escritura, na palavra de Deus. O melhor método de discipulado não é uma apostila, não é uma forma cultural, familiar, uma ciência humana. O maior método de discipulado é e são as escrituras. É a palavra de Deus. Então, se você caminha com o discípulo, se você é responsável por discipulá-lo, por formá-lo, por levá-lo a crescer, ele não vai crescer a estatura de Cristo, ele não vai ser conformado à imagem de Cristo, ele não vai ser discipulado de forma correta e saudável. Isso não vai ocorrer, porque isso só ocorre quando o discipulado se baseia, se fundamenta na escritura. E ele diz aqui: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, para que ele cresça, para que ele seja discipulado, para que ele seja formado, para toda boa obra, em todas as áreas da vida dele, em todos os setores. A Bíblia é suficiente, e a Bíblia é o único manual de discipulado eficaz. É a palavra de Deus. Lembre-se disso. Agora, se o seu ministério não consiste na escritura, ele está errado e ele não vai colher resultado. Não vai colher fruto. A alma continuará débil, fraca, oscilando na fé. Quantos cristãos débeis nós não encontramos? Oscilam na fé. O emocional abalado, seu caráter não foi transformado, porque não está sendo aplicado no dia a dia dela princípios bíblicos. Como é que eu lido com meu marido? Discipula baseado na escritura. Como é que eu lido no meu trabalho agora que me converti, com o meu dinheiro? Discipula conforme a escritura. Como é que eu lido com o meu dia a dia, com a vida cotidiana? O discipulador, o mestre, evangelista, pastor, que vai aperfeiçoar aquele santo,
vai aplicar conceitos bíblicos para cada e para determinada função diferente de cada uma. Cada área, cada situação do cotidiano dela, você vai aplicar um princípio bíblico. Quando fizermos assim, teremos uma igreja forte, membros poderosos, mesmo que há desníveis, mesmo que há entre nós crentes fracos, fortes, carnais, meninos, porque vai haver, a igreja é composta da diversidade de membros, mas mesmo o mais fraco já vai ter um nível, um conhecimento, um padrão suficiente para a salvação dele não estar mais nas suas mãos, o sangue dele não está mais nas suas mãos. Vamos dizer aqui um termo meio chulo, mas talvez ele vai ser ruim, mas ele vai ser o pior dos melhores, e não o pior dos piores, que é o que ocorre hoje. Aplica conceito bíblico no seu discipulado. Meu irmão, como se vestir? Ensina a ovelha a se vestir baseado na escritura. Isso é discipulado. Como ela deve proceder com a boca, com a língua? Ensina conceitos e princípios bíblicos. Quer saber como usar a língua? O livro de Provérbios inteiro. Como ela deve portar com o governo? De quem essa esfinge? De César. Dai a César o que é de César, o que é a Deus, e a Deus o que é de Deus. Olha o conceito bíblico. Porque você tem que entender que a pessoa, o membro, quando vem para Cristo, ele foi formado 100% com conceito cultural, social, ímpio, familiar, que é totalmente uma contracultura à cultura da Bíblia. Então ele vai vir com uma mente, com uma estrutura emocional, psicológica, ímpia, corrompida, ensinada por esse sistema corrupto. E como deve ser a formação dele? Todas as áreas da vida dele vão estar comprometidas, vão estar fundamentadas nos princípios ímpios. O conceito bíblico, ele vai atuar para mudar o conceito ímpio do novo convertido em cada área. Por isso eu devo ensinar. Há muitas pessoas que estão na igreja há 1, 2 anos e ainda aplicam conceitos ímpios na sua vida cristã. Por quê? Porque não foram discipulados de forma bíblica. Porque não foi aplicado o conceito. Por exemplo, muitas pessoas estão na igreja e pensam em divórcio quando brigam. Não foram ensinadas para ela que o casamento é vitalício, que Deus só permite a separação mediante a traição. E se separarem, a Bíblia não dá direito para casar, é vitalício. Só no caso de viuvez que eu posso ter o segundo casamento. E muitas pessoas se separam sem ser adultério, casam-se de novo, porque não foi ensinado, não foi aplicado nelas o conceito bíblico, não foram discipuladas biblicamente. Mas muitas não fazem por mal, porque esse conceito é o do mundo, é uma cultura mundana, casa, descasa, e ela vem para a igreja, ela traz isso, e ela desde da sua infância, ela acha que tudo ia ser normal, porque ela vive num mundo onde todo mundo faz isso. E o que vai mostrar para ela que ela está errada? O que vai mostrar que esse conceito é corrupto? O que vai mostrar que isso é pecado? Somente quando for aplicada a ela a palavra de Deus. Somente quando o discipulador, o obreiro, o ministro ensiná-la, formá-la segundo o conceito bíblico. Está vendo a importância? Então, na sua caminhada com seus discípulos, a congregação que você cuida, os ministérios que você ocupa, aonde você trabalha com gente, todas as direções devem ser pautadas na palavra. Cada deficiência do membro, cada pecado que ele ainda
manifesta cada área no seu caráter que ainda é debilitada. Você deve aplicar um conceito bíblico. Você deve aplicar um princípio bíblico. O discipulado eficaz, que é mandamento de Jesus, que está na grande comissão, consiste nas Escrituras. E Jesus, que é o modelo de discipulador, de discipulado, usou as Escrituras. Vamos ver em Mateus capítulo 5. Abra lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Olha Jesus no Sermão da Montanha discipulando. Jesus está discipulando aqui, ó. E abrindo a boca, os ensinava. Vamos agora para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. É ensinar. O que Jesus ensinava? Vamos ver. Volte em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Vamos ver. 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Como é que é? Como é que Jesus discipulava? Subiu no monte da Galileia para ensinar, para discipular. Lucas escrevendo Atos a Teófilo, dizendo não só o que Jesus continuou a fazer, mas a ensinar. O que ele ensinava? No que se pautava o discipulado de Jesus? Ensinava e pregava o evangelho. Jesus ensinava as Escrituras, discipulava baseado nas Escrituras, na palavra de Deus. Não só fazia, olha que tremendo essa parte de Atos 1, olhe para mim, não só fazia, você faz muito, leve e traz o discípulo de carro, paga comida para o discípulo, faz de fraco, caminha, chora, dorme com o discípulo, tudo bem, mas Jesus não só fazia, alimentava a multidão, abria o olho do cego, curava o leproso, mas Jesus ensinava, aplicava o conceito bíblico nas almas. Às vezes nós estamos fazendo muito, estamos ensinando pouco. E o ensinar tem mais efeito que o fazer. Jesus fez a 10 leprosos, 9 não foram salvos. E os que Jesus ensinou e não fez nada, foram salvos. Então o ensinar tem mais importância do que o fazer. Nós achamos que o nosso ministério vai consistir em boa vontade, em ações. Ele não pode. Portanto, ide o mundo perdido. Portanto, ide e fazei algo pelo mundo. Não. Ide e pregai. Ide e ensinai. E ide e fazei discípulos. Jesus não disse, ide e fazei obra social. Ide e dê banhos. Ide e doe cestas. Ide e faça de fraco. Não é esse o principal fundamento. Então a Escritura tem que ser aplicado, não só fazer, tem que fazer, faz parte fazer. Você deve caminhar 2 milhas, tirar a túnica e a capa, dar a outra face para o discípulo, mas você também deve ensinar. O ministério deve basear em ensino. O seu discípulo tem que crescer em conhecimento bíblico, teológico, escriturístico.
Senão não será um ministério eficaz. Como é que pode, quanta gente dentro da igreja, há mais de 1, 2, 3 anos, não tem conhecimento bíblico algum? Se ela não tem conhecimento bíblico algum, a deficiência dela, o problema dela não é só que ela não pode exercer uma função eclesiástica saudável, porque o pouco conhecimento ela não vai ser um bom pregador, um bom músico, um bom cantor. Mas se ela possui pequeno conhecimento, ela possui pequeno crescimento espiritual. Ela procura formação, ela possui formação deficiente no caráter. Ela possui pouco crescimento espiritual. Então olha a importância. E o que Jesus fazia? Ensinava. Jesus discipulava. O que baseava o ensino de Jesus? Como era o discipulado de Jesus? Mateus 4, 23. O Evangelho, as Escrituras, a Palavra de Deus. Você quer ver isso de forma melhor? Atos 8. Pode abrir comigo em Atos 8. Você anota e abre. Atos capítulo 8. Versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a esse carro. 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e sentasse. Até aí, olhe para cá. Está vendo o eunuco? Por que o eunuco Etíope estava lendo Isaías? Porque ele cria no Deus de Abraão. Ele professava fé no Deus de Abraão. Correto? Trazendo para os nossos dias. O eunuco era convertido. Professava a fé numa congregação. Mas no versículo 31, diz assim: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Ele não foi discipulado biblicamente. Ele não compreendia as Escrituras. Ele estava lendo o profeta Isaías. Fazia parte da congregação. Tinha uma Bíblia. Aí Filipe pergunta: entende tu o que lês? Como eu posso entender se alguém não me discipular? Quanto eunuco não está dentro da igreja? Quanto eunuco não está? Como é que eu vou compreender o Evangelho? Como é que eu vou abandonar esse pecado? Como é que eu vou ser forte se ninguém me ensina as Escrituras? Tem alguém que está me ouvindo aqui, ou que vai me ver pela fita, que tem discípulos assim? Como eu posso entender se ninguém me ensina? Então aqui mostra claramente a deficiência da igreja atual. Ele já lia o profeta Isaías. Ele já tinha fé em Yahvé, em Jeová, no Deus de Abraão. Trazendo para nós, já era converso, já era membro, mas não era discipulado, não foi discipulado, e não foi discipulado através e com as Escrituras. Não consistiu na Escritura. E ele diz: eu não entendo, porque ninguém me ensina. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos discipular baseado na Escritura. O fundamento do discipulado tem que ser Bíblia, Palavra de Deus. Eu tenho que ensinar a razão da fé para o novo convertido: pecado original, plano de redenção, nascimento virginal de Jesus, sofrimento sacrificial, morte expiatória, ressurreição, ascensão e justificação em Romanos. Se o membro está dentro da igreja e não sabe nada disso, ele não é convertido. Ele não sabe o princípio básico da fé cristã, que é esse. Eu tenho que ensinar primeiros passos na fé: arrependimento, batismo. Meu Deus do céu,
crescimento, santificação, transformação, regeneração do caráter, arrebatamento, vida eterna. Sem esquecer o juízo final, o trono branco. Se a ovelha está na igreja há 1 ano e ela não sabe de nada disso, ela não sabe nada disso que eu falei, a conversão dela é débil e o discipulado dela ou não existe ou é um fracasso. Porque se ele existe, ele está consistindo em outros artifícios e não na explanação da Escritura, no ensino bíblico. Eu tenho que ensinar a Bíblia, ensinar a palavra. A Bíblia fala pouquíssimas vezes, você vai traduzir nos originais que Jesus estava pregando. Jesus estava ensinando. E se estava pregando, a pregação dele consistia em ensino. Era rico os sermões de Jesus, porque as pessoas aprendiam. E aprendiam o quê? Eram discipuladas com qual ferramenta? A Escritura, a palavra de Deus. João 8,32, não é para abrir, só para anotar. João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perfeito? Presta atenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade que liberta a ovelha. Tremendo isso aqui. É a verdade que liberta. Liberta do quê? Liberta do pecado, liberta do caráter, liberta do vício, liberta dos traumas, liberta do medo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que tem muita gente presa dentro da igreja? Amarrada, débil, doente, cheio de chaga. Porque não conheceu a verdade que liberta. O que é essa verdade que liberta? João 17,17 diz assim: João 17,17 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entender? Então, se o meu discipulado não consistir na palavra, que é a verdade, a alma não será liberta. Porque a alma só é liberta se ela conhece a verdade, que João 17 descreve que é a palavra. A minha palavra é a verdade. E se o discipulado não consiste na palavra, nas escrituras, as almas não serão libertas. Entenderam? Um dos versículos mais clássicos das Escrituras, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Israel estava sob um jugo de Roma, sobre o jugo do inferno, da condenação, sobre o jugo das enfermidades, sobre o jugo da corrupção degenerada do seu caráter, pela lei do pecado. E Jesus disse: quando vocês conhecerem a verdade, ela vos libertará das maldições, das pragas, do juízo, da peste, da dor, da assolação. O que é a verdade? João 17: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, se eu vejo um membro de algum tempo na igreja, ele está preso ainda, ele está debaixo de um jugo, de uma maldição, de um fardo, é porque o acompanhamento dele não está pautado na palavra que liberta. As Escrituras são as Escrituras, somente as Escrituras. Olha que coisa interessante. Põe aí Isaías 55:11. Isaías 55:11. A Bíblia diz assim, ó:
Porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir brotar da semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei. Eu preciso revelar alguma coisa aqui? Ou você tem uma coerência para entender? Como é que é? Assim como a chuva cai do céu e para lá não volta, e nem a neve, mas ela tem um propósito: regar a terra para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Então a chuva teve um propósito. Ela não volta vazia. Ela pode voltar quando ela se tornar gasosa, quando ela se evaporar, mas ela cumpriu, regou a terra, frutificou. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas antes ela fará o que me apraz. Ela será lançada em corações. Ela regará corações secos. Ela libertará cativos. Ela curará enfermos. Ela transformará pessoas. E prosperará naquilo para que eu enviei. E por que então as pessoas não estão sendo curadas, transformadas, e a palavra não está prosperando naquilo para qual ela foi enviada? Porque as pessoas não estão ouvindo a palavra, porque elas não estão sendo discipuladas com a palavra, porque Ele garantiu, Ele mesmo, olha a garantia, a promessa, a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Vocês estão vendo a chuva? Ela desce, e ela não pode voltar vazia. Ela vai regar, fazer reverdecer os campos, vai dar semente ao semeador e vai dar pão que come. Ela teve o propósito, ela não volta vazia. Então a minha palavra também não volta, como a chuva. Antes ela prosperará naquilo que eu enviei. Ela fará o que me apraz. O que a palavra faz? Liberta, transforma. Ela é apta para instruir todo o homem de Deus em toda boa obra. Ela forma, ela amadurece, ela transforma, liberta, cura, santifica. Santifica-os na sua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra tem teor também santificador. Por que a membresia local, regional, nacional ou mundial está tendo problema com a santidade? Como purificará o jovem o teu caminho? Purificar fala do oposto de santidade, carnalidade. Observando conforme a tua palavra. Então o ministério está fracassando em lançar a palavra, em se pautar na Escritura. Isso aqui é fantástico, porque o próprio Deus garante que se ela sair da boca, ela não volta vazia, porque a própria chuva não volta e frutifica, beneficia tudo aquilo que ela toca. E por que então as almas estão débeis, fracas, os discípulos fracos? Porque o seu ministério não está consistindo na Escritura. E o último princípio, e o mais tremendo, abra comigo em Lucas 24. A passagem dos dois discípulos para Emaús, para uma aldeia chamada Emaús. Os discípulos indo para Emaús. Vamos entender. Lucas 24, versículo 14. Versículo 13, vamos lá. E eis que no mesmo dia iam dois deles, dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Vamos aí. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E versículo 19. E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, dizendo
diante do povo de Deus. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, como tudo isso, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 25. E ele, Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para quem tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui o discipulado. Aqui o discipulado, que tremendo. Eram 2 discípulos, filhos de Cleopas, que estavam discutindo acerca da morte de Jesus. Estavam duvidosos, não seria ele o profeta? Acho que não, segundo a lei, tal. Jesus vai entre eles, disfarçado, sem com que eles saibam, está vendo que eles estão tendo uma deficiência bíblica, está vendo que eles estão processando uma incoerência na mente, está vendo que eles estão cegos quanto à verdade, contra a lei, contra Moisés. E o que Jesus faz? Olha aqui o discipulado, versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Olha só, Jesus fez uma análise do conhecimento bíblico deles. Fala para mim, que palavras são essas? Qual que é o motivo do debate? Eu quero ouvir. Você faz análises com seus discípulos? Você faz provas e testes para ver o conhecimento bíblico deles? Jesus sabia que eles estavam discutindo acerca da Escritura, da morte de Jesus, da ressurreição, se ela era o Messias. No versículo 17, Jesus diz: que palavras são essas? Eu quero ouvir vocês, para fazer uma análise, para traçar um diagnóstico. Ele fez uma análise bíblica. Você já conversou com os seus discípulos para saber qual o conteúdo bíblico que eles têm? Você já fez testes? Já fez perguntas a eles? Já questionou? Jesus fez. E versículo 19: e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram. Jesus os ouve. Quando Jesus pergunta quais, e eles lhes disseram, as quais, dizendo respeito do Nazareno. Jesus ouviu. Fale, quero ouvir. E eles explanavam tudo acerca do Messias que passou, da morte dele, toda aquela situação. Jesus estava analisando, tinha tempo para ouvir os discípulos, para fazer análise. Versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração. Deu uma exortada, né? Está claro aqui, né? A favor. Ó nécios e tardos. Depois eles acham que eu pego pesado aqui. Nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Pergunta, ouve, faz uma análise e corrige. No 25, porventura não convinha, lembra que está escrito. Sabe o que Jesus está fazendo? A interpretação de vocês da Escritura está errada. Eu vou ensinar como ela é. Não é assim que se crê, não é assim que se professa a fé, não é assim que se interpreta a escatologia. Aí Jesus: não é assim, nécios e tardos, está errado. E depois ele corrige. Não convinha que o Cristo padecesse. Não estava escrito isso na lei e nos profetas? Jesus corrigiu e ensinou. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que corrigir, analisar,
ouvir, fazer um teste e depois corrigi-los. E depois de corrigi-los, ensinar a maneira certa. Foi o que Jesus fez. Olha aqui como está claro. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E depois no 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Jesus, no caminho de Emaús, estava discipulando esses 2 discípulos. E Jesus, qual foi a base do discipulado? Qual foi a ferramenta? As Escrituras, a palavra de Deus. Viu que eles estavam errados. O que eu tiro daqui? Pode ser discípulos nossos, eram discípulos de Jesus, estavam errados, estavam equivocados, não tinham conhecimento profundo. Jesus vem para corrigi-los, discipulá-los. Se discípulos de Jesus poderiam estar errados, quanto mais nós. Vamos fazer análises, testes, vamos ouvi-los, vamos corrigi-los e vamos discipulá-los conforme a Escritura. E aqui falo da profundidade, começando por Moisés, dos profetas, explicava-lhes tudo o que dele se achava. Foi um discipulado amplo, começando de Moisés. Começando de Moisés, está falando de Pentateuco, Gênesis, até os profetas. Formou neles um discipulado bíblico com começo, meio e fim. Não é uma coisa seca, superficial, é um discipulado profundo. Nisso consistiu o êxito do discipulado de Jesus. Por quê? O que trouxe êxito ao discipulado de Jesus? As Escrituras. Discipulava baseado nas Escrituras, na palavra de Deus. Aplicava todos os conceitos bíblicos em todas as áreas da vida dos discípulos. E aqui na passagem de Emaús está claramente notado isso, visto isso, que ele está usando as Escrituras para corrigi-los, depois de ter feito uma análise, está corrigindo, depois da correção, ensinando as Escrituras. Depois que ele ensinou, o que aconteceu? Eles comeram pão, aqui dá revelação, dá uma pregação. Eles comeram pão, ou seja, Jesus ensinou para eles a palavra logos. Eles receberam logos. Depois de algum tempo, aquele logos se tornou rema, quando eles comeram o pão. Quando se tornou rema, abriram os olhos, eles viram que era Jesus. O que significa? Agora o nosso entendimento está correto. Aquele era o Cristo. Por acaso não ardia no nosso coração quando ele falava aquelas coisas? Palavra ensinada faz arder corações. Palavra ensinada, discipulado, é vivo. Por que arde? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque minhas palavras são espírito e vida. Então por isso que ardia. Por isso que queimava no coração deles. E depois de ter se saturado da palavra, o conhecimento veio. Era Jesus aquele homem. Está certo, o Cristo tinha que morrer sim, ressuscitar no 3º dia. Então, eles voltaram ao propósito. O discipulado estava correto, saudável. O crescimento estava perfeito. Porque se pautou nas Escrituras. 1 Timóteo 4,16, só anote. 1 TM 4,16. Diz assim a Escritura. Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Para desfechar, é óbvio, você não pode aplicar o conceito bíblico no seu discipulado, se nem você dominar o conceito bíblico. É exatamente o que Paulo está dizendo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Domina ela, Timóteo. Persevera nessas coisas, em aprender, em se capacitar, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olhe para cá, quanto obreiro, discipulador, não vai salvar nem ele, nem os que o ouvem. Mas é o risco que Paulo diz. Persevera, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo
quanto aos que você discipula, prega, lidera, governa. Então, para o meu discipulado ser eficaz, ele tem que ser constituído na Escritura. Agora, ele não pode ser constituído se eu não dominar. Então, o obreiro tem o dever de atender a advertência que Paulo deu a Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Aplica na tua vida. Cresce em conhecimento, em graça, em sabedoria, em caráter. E da doutrina, palavra, se capacite. Pois fazendo isso, você conseguirá ser salvo e ainda salvar, formar, crescer. Então, querido, se você ainda é deficiente biblicamente, procure crescer, procure conhecimento, se capacite, se prepare, que é o que temos estudado, que é o título da escola, obreiro aprovado. Timóteo procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a espada da verdade, que domina a Escritura, que é hábil, que tem habilidade, conhecimento bíblico. Assim, o discipulado dele pode ser bíblico e eficaz. Segundo princípio do discipulado de Jesus, a intercessão. Pode colocar aí, intercessão. Na frente de intercessão, Lucas 22, 31 e 32. E você pode abrir também, Lucas 22. Olhe para cá. Segundo princípio, então, do método discipulado de Jesus. O maior discipulador que já existiu e o modelo de discipulador. Porque a reunião está consistindo no discipulado. Como é um discipulado eficaz? Primeiro, tem que ser pautado nas Escrituras. Tudo deve ser dirigido conforme as Escrituras. E Jesus usava as Escrituras em todo o seu discipulado. Segundo princípio que levava Jesus a ter êxito no discipulado, porque o discipulado de Jesus era eficaz, poderoso, profundo. E o que faz um discipulado colher fruto, colher resultado? Segundo princípio, a intercessão. Lucas 22, 31 e 32 diz assim: que coisa fantástica o zelo e o cuidado de Jesus. Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar ou peneirar como trigo, mas eu, Jesus, Simão, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olhe para cá, que declaração, que coisa espantosa. Pedro aqui está sendo avisado que vai negar Jesus. Satanás pede permissão para peneirar, para provar, para tentar os discípulos, para tentar Pedro. Pedro então está passando por dificuldade. Pedro vai entrar numa crise, num vale. Pedro era o quê? Um dos discípulos de Jesus. Pedro estava debilitado, ia sofrer consequências dessa revelação. Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Pedro, Satanás pediu permissão para te peneirar, mas eu roguei por ti, eu estive intercedendo por ti, Pedro, eu estive orando por ti, Pedro. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Mas Jesus não estava bom ficar o dia inteiro com Pedro, ensinar a Escritura o dia inteiro, multiplicar pão para Pedro, salvar, cuidar, levar Pedro para morar? Jesus, não é suficiente. O discipulado eficaz tem que contar com a intercessão. O que Jesus está querendo dizer? O caso que Pedro ia entrar era tão grave, a situação, por causa da natureza pecaminosa, era tão grave, que para Pedro prosseguir, que para Pedro crescer, amadurecer, não era necessário, não era suficiente só as outras atividades e afazeres do discipulado.
precisava agora da obra sobrenatural, do Espírito Santo, formar, convencer do pecado, transformar, fortalecer, levantar, para que o discípulo cresça, para que o discípulo amadureça. E como é feito isso? Através da oração, da intercessão. Jesus sabia disso, e ele disse: Pedro, eu roguei por ti, para que tua fé não se desfaleça. Jesus está querendo dizer: ministros, obreiros, orem pelo seu rebanho, intercedam pelas suas ovelhas, intercedam pelos seus discípulos, para que a fé deles não desfaleça, para que eles não se desviem, para que eles não recuem, para que eles não caiam, para que eles continuem crescendo, para que eles sejam formados pela Escritura, pelo seu acompanhamento e pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo. E isso só ocorre através da intercessão. O próprio Jesus não negligenciava isso. O próprio Jesus era um homem de oração. Anote Mateus 14, 23, não abra, só anote. Mateus 14, 23, coloca: Jesus era um homem de oração. Olha o que diz: e despedida, vamos 22, e logo, Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Agora olhem para mim. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Jesus cultivava o hábito de orar. Jesus era um homem de oração. O que Jesus foi fazer? Despediu a multidão, foi para um lugar, para um monte, se isolou e ali esteve só. Jesus foi interceder pelos seus. Jesus foi orar pelo seu povo. Jesus foi interceder para os seus discípulos. Nós temos que nos retirar para orar para o nosso rebanho. Um pastor, um ministro, um obreiro que não zela pelas suas ovelhas, discípulos, em oração, não é um homem honesto. Não está falando sério com o seu ministério. Não está levando a sério o seu ministério. Jesus deixava tudo e todos para estar só, para interceder pelo seu povo, pelo seu rebanho e para a formação dos seus discípulos. É importantíssimo num discipulado a intercessão. A intercessão, você tem que aprender a orar pelos seus discípulos de dia e de noite, todos os dias. Eles só serão bem discipulados, bem formados, se você interceder. Por quê, pastor? Porque, querido, você vai trabalhar e fazer o máximo que você puder para os seus obreiros, discípulos, ovelhas. Mas aquilo que você não conseguir mais fazer, onde o seu braço não alcançar mais, onde terminar o seu limite, através da intercessão, o braço de Deus alcança. Começa o de Deus. Através da sua oração você consegue. Por isso é importantíssimo a intercessão. E às vezes você tem passado todos os tópicos. Eu ensino o princípio bíblico, eu ando junto, eu caminho, carrego a ovelha, mas eu não sou um intercessor nato dela. Eu não sou um intercessor assíduo dela. Eu não estou orando para formação, crescimento, abandono do pecado, transformação dela. É muito importante. Você está vendo a debilidade das igrejas? Quem está praticando isso? Veemente. Eu não estou dizendo esporadicamente, temporariamente. Estou dizendo como prática ministerial, como conduta de vida. O princípio bíblico em cada área da vida. A intercessão ferrenha, particular, individual, detalhada para cada
ovelha. Nós precisamos dominar isso. Abre comigo em Efésios 1,16. Veja rapidamente como Paulo aplicava isso. Efésios, depois de Gálatas. Efésios 1,16 diz assim: não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. De quem Paulo lembrava? Olhe para cá, nas orações dele, da igreja de Éfeso, dos membros da igreja de Éfeso. Quem eram os membros da igreja de Éfeso? Discípulos do apóstolo Paulo. E o que ele diz? Lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu sou intercessor de vocês. No meu ministério está pautado a intercessão. A intercessão faz parte do meu ministério. Paulo é quase que o melhor imitador de Jesus, porque ele diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual que é a prova que Paulo era imitador de Cristo? O modelo eficaz do discipulado de Cristo era intercessão. E o que Paulo fazia para os seus discípulos? Lembrando sempre de vós nas minhas orações. Quem são vós? Os cristãos de Éfeso. Quem eram os cristãos de Éfeso para Paulo? Discípulos do apóstolo Paulo. Você quer ver outra igreja que ele também tinha com outros discípulos? Filipenses. Uma carta à frente. Filipenses 1, versículo 4. Diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho. Como é que é? Paulo intercedia para os filipenses. Quem eram os filipenses? Que cooperavam com ele no Evangelho. Eram discípulos do apóstolo Paulo, os filipenses. E Paulo fazia o quê? Era um intercessor assíduo da igreja de Filipos, dos membros de Filipos, dos seus discípulos. Detalhe, olhe para mim. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo aqui, todas as vezes que eu oro, eu intercedo por vocês, filipenses. E todas as vezes que eu oro e intercedo, eu faço isso com alegria. A intercessão é um fardo? É. É um peso? É. Mas ainda assim ela pode ser feita com alegria. Paulo fazia com alegria. Olha o segredo dele ter plantado as melhores, maiores e mais poderosas igrejas da sua época, de ter formado discípulos tão poderosos como o próprio Timóteo. Ele era o intercessor dos seus discípulos. Então o ministério de Jesus consiste em intercessão, o discipulado de Jesus, a eficácia. Paulo, como imitador, fazia o mesmo para os seus discípulos. Aqui Paulo está fazendo no coletivo, para Filipos, para Éfeso, para Tessalônica, que eu não li aqui, agora com discípulo individual. Eu não sou pastor de igreja, não tenho tantos discípulos, ou eu tenho apenas um, cuido de um, ou eu cuido de 1, 2, 3. Vamos ver também como Paulo se posturava. Adiante em Filemon. Passa Timóteo, Tito, Filemon. É antes de Hebreus. Filemon.
Filemão capítulo 1, versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Aqui ele está usando singular, de vós para o povo, todos das igrejas. Agora aqui para o discípulo individual, para Filemão. Filemão, eu dou graça ao meu Deus e eu lembro-me de ti nas minhas orações. Filemão, eu sou um intercessor seu. Eu intercedo por você e escrevo isso. A autoridade do camarada para escrever, porque se ele não fosse intercessor, como é que ele escreveria isso? E iria para o canon e seria modelo bíblico para 2 milênios, quase 2 milênios. Impossível, se ele não fizesse. Então Paulo era um intercessor dos seus discípulos, primeiro para o coletivo, para os discípulos de Filipos, de Éfeso, da Galácia, da Tessalônica. Agora individual, tem 1, 2, 3, grupo de jovem, líder de mocidade, líder de louvor, discípulas irmãs, as senhoras. Também no individual Paulo intercedia. Filemão, a carta é só para você, Filemão, não é para uma igreja, é só para você, meu fiel discípulo. Olha, guarde no teu coração, eu sou teu intercessor, Filemão. Método discipulado de Jesus: intercessão. Você tem que aprender a orar pelos seus discípulos. Para que eu tenho que orar? Porque é princípio do discipulado orar. E para que o discipulado? Para fazer com que as almas cresçam à estatura de Cristo e sejam conformadas à imagem de Cristo, para o progresso e crescimento espiritual das ovelhas, do discípulo, o aperfeiçoamento dos santos. E vamos ver isso de forma melhor, voltando em Gálatas, que é antes de Efésios. Gálatas, capítulo 4. No versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olhe para cá. Paulo está falando de discipulado, igreja. Meus filhinhos, os crentes da Galácia, por quem de novo eu tenho uma aliança, eu tenho um relacionamento com vocês. Sofro dores de parto, até que Cristo seja formado. Não foi formado ainda. Vocês estão no processo de discipulado. Vocês estão crescendo. Eu estou discipulando vocês. Para que você está discipulando nós, Paulo? Para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. E para que nós cresçamos à estatura de Cristo. E qual é um dos seus métodos, Paulo? Eu estou sofrendo dores de parto. Eu estou gemendo em oração intercessória. Porque o meu discipulado consiste em oração. E através de oração, vocês vão crescer à estatura de Cristo. Está aqui. Por quem de novo sinto dores de parto. Continuamente estou orando. Continuamente estou intercedendo. Até que Cristo seja formado em vós. Então, o discipulado eficaz consiste na intercessão. É o que Paulo está dizendo aqui. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado. Ou seja, se eu não sentir dores de parto, Cristo não vai ser formado. E se Cristo não for formado, eles não estão sendo bem discipulados, porque o propósito do discipulado é o aperfeiçoamento dos santos, é eles crescerem à estatura de Cristo, crescerem espiritualmente. Então nós temos que aprender, ou nós temos que, já sabemos, nós temos que pôr em prática a intercessão. Você viu em todo o modelo, Jesus: eu roguei a ti, Pedro, por ti, Pedro,
para que a tua fé não desfaleça. Eu sou um intercessor seu, Pedro. Eu oro por você, Pedro, mesmo você andando comigo, vendo meus sinais, tendo conhecimento bíblico, não basta, Pedro, eu preciso interceder por você. Seguramente, Pedro, olha o quanto Pedro oscilava, era fraco, era débil na fé. O que fez Pedro se fortalecer? Caminhar com Jesus 3 anos e meio, e a intercessão de Jesus, porque lá já em Atos e nas cartas de Pedro, Pedro já é forte, Pedro já é sólido, Pedro já é maduro. Por quê? Porque alguém ensinou as escrituras a Pedro, e alguém sentiu dores de parto por Pedro, Jesus. Quando ele diz, roguei por você, Pedro, você vai estar crescendo. E Paulo, também com a igreja da Galácia, disse assim: eu só vou conseguir formar Cristo em vocês, o discipulado só vai ser concluído se eu for um intercessor. Nós precisamos de abrir cultos de intercessão na igreja. Nós precisamos de selecionar intercessores. Precisa se levantar intercessores na igreja. Esse ministério não pode estar apático, esquecido. Tem que ter pessoas aptas, dispostas a carregar o fardo dos outros, a ser intercessoras assíduas, profundas. Uma igreja só caminha quando há intercessores. O ministério só é eficaz quando há intercessores. As pregações só têm isso quando há intercessores atrás delas. Tem que haver intercessão. Eu não estou dizendo essas reuniões onde muitas dessas irmãs só se reúnem para fofocar. Muitos desses lugares que só tem, dessas reuniões só tem profecia, manifestações transcendentais dos dons. Eu estou dizendo de intercessão. Eu estou dizendo de 2 horas de joelhos ininterruptas, orando, quase sem repetir palavra alguma, gemendo, sentindo dores, transpirando. Isso é intercessão. Vai aprender com Jesus no Getsêmani o que é intercessão. Vai aprender com Jesus antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite inteira no monte orando, depois de escolher os 12. Vai ver a oração sacerdotal de Jesus, isso é intercessão. E o discipulado tem que consistir na intercessão, para ele ter eficácia. Enquanto você ora, meu irmão, o Espírito Santo age em resposta à sua oração. A oração, ela move somente o sobrenatural que vai agir através da oração. E é assim que o discípulo muitas vezes é convencido do pecado, da justiça, do juízo, que ele tem crescimento, que ele tem entendimento escriturístico, que ele vence determinado pecado, que a visão dele é alargada, porque tem alguém por detrás intercedendo por ele, gemendo, clamando ao Deus dos céus por ele. Então Deus visita esse discípulo em resposta à oração do discipulador. Então a formação dele é saudável, então ele tem crescimento padrão, então o discipulado dele é completo, é poderoso. Então ele vai deixar a debilidade, ele vai deixar a frieza, ele vai deixar a carnalidade, ele vai começar a crescer a estatura de Cristo, vai começar a crescer espiritualmente e logo virá a ser um cristão maduro. Amém? Continuaremos o estudo na próxima aula. Vamos ficar de pé.